você pode fazer isso para a glória de Deus. Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra, uma meditação, junto com os irmãos nessa noite. Eu te convido a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler primeiro 4, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 32 ao 37. Depois nós vamos ler Atos 5, do 1 até o 11. Abra comigo aí sua Bíblia. Você que não trouxe, deveria ter trazido papel, caneta, Bíblia. Faça isso. Amém? Tome por hábito. Mostre que você ama a sua Bíblia e faz questão de trazer ela para o culto. Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, a Bíblia diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Atente para essa frase aqui, irmão. Uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus. E grandiosa graça, obrigado, Manu, grandiosa graça que estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam, conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. 38, Luiz. Só até o 37, né? No 1 agora. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas a Deus. Observe aqui também esse final, irmão. Você não mentiu a homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, então aporta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquela mesma instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar
desses acontecimentos. Amém, irmãos? Nessa noite, que o grande temor também venha sobre os nossos corações. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos pedir para que Deus fale conosco nesta noite, ilumine a exposição desta palavra, que Ele ministre ao nosso coração o querer e a vontade dEle, em nome de Jesus. Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor, o exemplo deste casal, Senhor, Ananias e Safira, mas não só dele, Pai, também de Barnabé, Senhor, que é o oposto um do outro. Pai, que esses exemplos que foram dados aqui, Senhor, ecoem em nosso coração. Tome, Senhor, a nossa vida e, Senhor, seja de exemplo para que possamos melhorar, Pai, na Tua presença, como servos do Senhor, como aqueles que entendem, Pai, que o Senhor tudo vê, tudo sabe, Pai, e que nesta noite, Pai, a Tua palavra, ela venha em nossos corações e produza o efeito a qual o Senhor quiser, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós te pedimos essa noite. Amém. Meus irmãos, quando muitos pregadores leem esses versos, eles logo vão aproveitar e ministrar a oferta, né? Pôr medo nas pessoas, pôr medo nos crentes. Olha, você viu o que aconteceu aqui? Olha, você viu, eles seguraram uma parte e morreram, hein? Vê lá. Mas, meus irmãos, isso aqui não é sobre dinheiro. Dinheiro talvez pode envolver, e vocês vão entender isso, porque nós falamos aqui, tudo na nossa vida deve honrar a Deus. Agora, nós não podemos pegar esse texto e falar apenas de dinheiro. Olha, se você reter seu dinheiro, você vai morrer. Porque não é isso que o texto quer dizer. Não é isso que o exemplo de Ananias e Safira quer nos ensinar, irmãos. É engraçado que nós sempre falamos isso aqui na RAG. Quem dirige o culto é o Espírito Santo de Deus. E assim como quinta-feira passada, o que o Glauco falou veio de encontro com o que a palavra foi ministrada, nessa noite também. Ele ministrou aqui, ele falou algo sobre a disponibilidade do coração, sobre estar aqui entendendo que é privilégio, estar aqui não arrastado, não talvez por obrigação, mas nós chegamos aqui por entender a necessidade de chegar na presença de Deus e ser renovado, fortalecido, ajudado por Ele, irmão. É entender o privilégio que muitos queriam, mas não têm. E nós temos. E nessa noite, se eu fosse você, eu glorificava e adorava o nome do Senhor. Você chegou. Você conseguiu chegar e estar aqui. Seus lábios, suas mãos levantadas e adorando a Deus. Mas enquanto eu pensava, irmão, sobre a ministração de hoje, preparando algumas coisas, ontem à noite eu estava ouvindo uma ministração, está tendo uma conferência lá em Itajaí, onde o pastor Luiz Hermínio, ele prepara ali uma convenção anual. E ontem, no primeiro dia de ministração, o pastor Juscelio ministrou. E dentre muitas palavras que ele falou ali, uma subiu ao meu coração. Uma frase que ele disse que eu nunca tinha atentado. Ele disse que Deus nunca tirou a vida de ninguém que deixou de ofertar. Mas Ele tirou a vida, e citando esse texto, daqueles que ofertaram com a intenção errada.
Aqueles que nunca quiseram ofertar, você não tem um relato na Bíblia que Deus foi lá e fulminou, que Deus foi lá e matou. Mas aqueles que, nesse caso, Ananias e Safira, ofertou com o coração errado, foi o próprio Deus que tirou a vida deles, irmãos. Mas como eu disse, iniciei essa ministração, não é sobre dinheiro. Talvez possa, em algum momento, entrar também. Mas o que eu quero falar hoje, irmão, é sobre a disposição do nosso coração em fazer as coisas para Deus. O olhar de fazer, irmão, de dar um bom dia. O olhar de cuidar da sua família. O olhar de ser um profissional excelente com o que você faz. Um olhar de fazer tudo, como diz a Bíblia, para a glória de Deus. Qual é a disposição do teu coração, irmão? Como está a disposição do teu coração? O apóstolo Paulo, ele diz assim para a gente: quer vocês comam, quer vocês bebam, faça tudo para a glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz mais, ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A pergunta nessa noite é: como está a disposição do teu coração para fazer as coisas para Deus? Como está a disposição da tua vida? Você tem dedicado, não é uma parte, irmão, é tudo ao Senhor. Você tem feito, como diz as Escrituras, como se ao Senhor estivesse fazendo, irmão? Porque aqui não é nem se como ao Senhor, aqui é para o Senhor. Se eu louvo, eu tenho que saber que é para o Senhor. Se eu ministro, eu tenho que saber que é para o Senhor. Se eu ajeito uma cadeira, eu tenho que saber que é para o Senhor, irmãos. Quantos testemunhos? Essa semana mesmo eu ouvi um pastor, e eu já tinha ouvido um missionário, eu citei aqui, mas eu ouvi um pastor essa semana, que ele estava dirigindo uma congregação num lugar afastado, uma congregação com 15 crentes ali, mas ele ia com amor, ele ia com coração, ele colocava o coração naquela obra. E um dia ele recebeu um convite da igreja sede, e ele indo lá, ele achou que o convite seria para ir para uma igreja maior, para cuidar de mais pessoas. E quando sentaram ele na mesa, na reunião, disseram: pastor, temos um convite para o senhor. E ele: chegou a hora, Deus vai me honrar. O convite foi: pastor, nós estamos precisando de uma equipe que limpe os banheiros da igreja. E nós contamos com o senhor. Podemos contar? Pode ser o senhor? E na hora ele murchou, ele falou: Senhor, eu pensei que era meu tempo de honra, eu pensei que era meu tempo de se levantar, que o Senhor ia honrar o trabalho que eu estou fazendo lá. E na hora o Espírito Santo ministrou ao coração dele: você precisa de uma igreja cheia para me glorificar? Você não consegue glorificar o meu nome limpando do lugar que os meus filhos vão usar? Você não consegue glorificar o meu nome? Você não consegue colocar o coração e limpar da melhor forma? E na hora veio um temor sobre o coração dele, ele disse: eu aceito, eu quero participar dessa equipe. E ele disse que o tempo dele era escasso, porque ele cuidava da igrejinha, entre aspas, igrejinha aqui, amém, irmãos? Ele cuidava da igrejinha, que era um lugar remoto, e ele trabalhava fora. O tempo que ele tinha, ele disse que era começando a madrugada. E ele disse que chegava 1h para limpar o banheiro da igreja, ele com a equipe. E ele disse que por vários meses, chegando a anos, ele limpando o banheiro. E certo dia ele disse que de madrugada ele está cantando ali um louvor
naquele banheiro ali, limpando e louvando ao Senhor, limpando e exaltando ao Senhor. E ele disse que o pastor passa e disse: quem é esse que está cantando? É diferente, a voz não é tão bonita não, mas é diferente o louvor dele. É algo que entra, penetra e tem verdade, tem coração. Sabe o que a gente aprende, irmão? Quando tem coração, todo mundo sente. Quando você põe o coração, irmão, não tem como não fazer a diferença. E passado um tempo, irmão, que o pastor passou ali e ouviu aquele outro pastor louvando, tinha agora uma igreja maior, uma igreja que precisava de alguém que tinha o coração colocado na obra. E ele perguntando: Senhor, quem é que eu vou colocar lá? Senhor, quem é que eu vou mandar para esta obra? E o Senhor colocou no coração dele: é aquele lá que estava cantando no banheiro. Mas Senhor, eu nem conheço, mas eu conheço ele. Pode chamar. Como está o seu coração, irmão? Como está a disposição do seu coração? Deixa eu te dizer, te lembrar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se nós formos fiéis no pouco, no muito o Senhor nos colocará. Mas quando a gente pensa nisso, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em status. Irmão, não há lugar maior de se estar do que aos pés de Jesus, irmão. Quando ele diz sobre o muito nos colocará, irmão, é mais da presença dele, é mais da intimidade dele, é mais sobre ouvir, e isso é o melhor. Pode acreditar, irmão. É mais intimidade com ele, e não tem nada melhor que isso, irmão. Como está o teu coração? Olha só, a gente leu do versículo 32 ao 37 de Atos 4, e aí fala qual era o espírito da igreja, irmão. O espírito da igreja é: aqui ninguém vai passar necessidade. O coração da igreja era, irmão, todo mundo vai comer igual. O coração da igreja é: vai ficar todo mundo unido. A mente e o coração era esse. A disposição é: somos servos, e como servos não vai ter um maior que o outro, todos serão igual. E quando a gente ouve isso, irmão, eu já vi pastores dizendo, querendo dar aquela virada no texto, sabe? Mas tem que entender que eles esperavam Jesus para aquele tempo, né? E você não espera não? Querendo justificar por que não reparte, por que não abençoa, por que não ajuda, não tem o mesmo coração, tentam dizer e arrumar desculpas. Mas tem que ver que eles estavam pensando, o contexto era outro. Não, irmão, o contexto é o mesmo que nós. Nada vamos levar desse mundo, tudo ficará e nós estaremos com o Senhor. E esse homem chega, irmão, com o coração certo, e ele diz: olha, eu tenho um terreno aqui, eu tenho uma propriedade, e eu estou esperando Jesus vai vir buscar, e ela vai ficar aí. Eu quero que ela seja bênção para a glória de Deus, eu quero que ela seja bênção para ajudar os irmãos. Quer saber de uma coisa? Eu vou vender e entregar tudo aos pés dos apóstolos. Uma dificuldade que a gente encontraria hoje de fazer isso, irmão, é porque os apóstolos que tem hoje, eles não iam dividir não. Uma dificuldade que a gente tem é que os apóstolos que tem hoje, olha, ia ser difícil, irmão. Mas o fato é, esse Barnabé, chamado José, ele vende, dá aos pés do apóstolo. Só que o coração dele era de ajudar na obra. O coração dele é de continuar vendo todo mundo igual. Só que Ananias e Safira viu e falou: olha, eu quero também que alguém bate nas minhas costas e parabeniza. Eu quero que alguém veja que eu vendi alguma coisa também em prol da obra de Deus. Foram lá, observe isso aqui, irmão, detalhe importante. Quem pediu para eles vender o terreno? Diga assim: ninguém. Ninguém. Eles foram lá.
venderam o terreno. Só que o que aconteceu? Quando eles pegaram o dinheiro na mão, eles falaram: fia, isso aqui é muito dinheiro. É verdade, filho, vamos guardar um pouquinho? Em comum acordo, eles retêm uma parte. E vai até os apóstolos e diz: ó, está aqui, hein? A venda do terreno está aqui, né? Só que tem uma coisa, irmão. Deus conhece todas as coisas. Transferindo para a nossa vida, irmão, Deus conhece, irmão. Deus conhece quando nós estamos ajudando o irmão, mas na verdade só está 70% da ajuda. Deus conhece, Glauco, quando a gente se dispõe a fazer algo para a obra de Deus, e a gente só entrega 50%. Deus conhece o coração. Deus conhece quando a gente faz, não é nem retendo os outros 50%, mas é com a motivação errada, é com o coração errado. Deus conhece, irmão. Deus conhece quando a gente faz todas as coisas. Quando ele chega a Pedro: está aqui o dinheiro, Pedro. Meu amigo, não é a mim que você está mentindo. Meu amigo, não é a mim que você está retendo. Não é para mim que você está entregando 70%, 50%, 20%. Não é a mim. E muitas vezes, irmãos, a gente vive isso como liderança. Às vezes, alguns crentes chegam a nós: irmão, mas tinha uma propaganda política, lembra que falava? Peroba nele, lembra desse? Tem hora que dá vontade de replicar, irmão. Porque cada uma é isso, é aquilo, aquilo outro. E tem hora que dá vontade de a gente falar e colocar na cabeça: irmão, não é para mim, não é para nenhum de nós, é para o Senhor. Faça 100% porque é para Ele, porque dele a gente não esconde nada. Faça para Deus, irmão. A gente fala muito, né? Qual é o segredo dos judeus, né? Muito se tem. Qual é o segredo da prosperidade? Todo judeu é próspero. Irmão, sabe qual é o segredo do judeu? O lema principal deles é: honra ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Honra. Eles têm esse lema, irmão, e não só têm, eles vivem isso, irmãos. Os judeus vivem isso. Aí você passa em Higienópolis, metade de Higienópolis é deles, irmão. Os melhores colégios, os melhores, tudo que tem de bom ali é deles. Por quê, irmãos? Eles honram a Deus, mas não é só da boca para fora. Se Ele fala que vai dar, Ele dá. Se Ele fala que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele fala que vai, Ele vai, irmão. Sem reter nada, sem ser como Ananias e Safira, irmão. E é interessante que essa história aqui não é nova. Lembra qual foi o primeiro assassinato que aconteceu? Envolvendo oferta também. Caim e Abel. Lembra disso? Abel vai lá, no seu rebanho, olha uma por uma das ovelhas. Não, essa aqui tem mancha, não serve para Deus. Não, essa aqui está cega. Não, cega não serve para Deus. Daqui a pouco ele olha uma que até brilha no pasto. Ele olha uma pelo branquinha, bonitinha, gordinha, é essa que eu vou dar para o Senhor. Vai e entrega a oferta. Mas a Bíblia diz que aconteceu que Caim também trouxe dos frutos da terra. E é interessante que o texto começa: aconteceu. Algo que aconteceu não é programado. Algo que aconteceu não é preparado. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? O que é para o Senhor tem que ser preparado
pensado, porque deve ser o melhor. Então, estamos aqui, quinta-feira, eu já estou pensando no domingo, irmão. Domingo, que palavra vai ser ministrada? Quem vai ministrar? Qual vai ser a palavra? Quem vai fazer um momento de oração? Sabe por quê, irmão? Eu não vou chegar aqui e fazer aleatoriamente, porque é para o Senhor. Abel entrega o melhor. Caim, o que dá? O que acontece? Deus recebe o de Abel e rejeita a oferta de Caim. O que vem? Um ciúmes no coração. O ciúmes toma conta do coração de Caim e agora ele vai ferir o outro irmão. Irmãos, quando a gente deixa, e isso aqui eu falo com todo temor, irmão, porque eu já vi acontecer isso. Eu falo com todo temor, irmão, porque eu já vi, e não foi uma vez, muitas vezes acontecer isso. Quando a gente deixa de entregar o melhor para o Senhor, a gente começa a ver Deus agindo na vida daquele que está entregando o melhor, e vem algo ruim no nosso coração, irmão. E se a gente não for crente, e não fazer cessar aquilo, e entender que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele conhece os corações, e dá tempo. Olha isso aqui, irmão, olha o que Deus está falando aqui para nós. Dá tempo do teu coração mudar, e Deus também receber a tua oferta, a tua adoração, o teu louvor, a tua vida. Dá tempo de mudar algo dentro de você, irmão, a motivação, o não ver limites, sabendo que é para o Senhor, irmão. Agora, observe aqui, irmão, nós vamos ter que fazer uma escolha nessa noite. De qualquer forma, nós vamos ser perseguidos. De qualquer forma, nós estamos correndo risco. Observe aqui duas situações. O que entregou certinho, correu o risco de ser morto pelo irmão. E foi morto. Mas o que entregou errado, também correu um risco. E foi morto pelo próprio Deus. E aí? Qual risco a gente vai correr? O primeiro, o risco mas os outros vão achar que eu estou se aparecendo, os outros vão achar que eu estou querendo ser melhor. Irmão, não importa o que os homens pensarem, faça para o Senhor. Qual risco você vai correr? O risco de chegar lá e Deus disser, você não fez de coração. Você quer ver como isso é verdade e vai voltar a acontecer, irmão? Você quer ver como esse negócio é sério e vai voltar a acontecer? No dia da volta de Jesus, o que ele disse? Ele disse assim, naquele dia, o dia da volta dele, muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu vim no culto, eu cantei, eu preguei, eu orei. O que ele dirá daquele dia? Afasta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Qual risco você vai correr, irmão? O risco de ser morto pelo irmão, e às vezes você não quer, olha a palavra que a gente usa, eu não quero se dispor com fulano, eu não quero se dispor com ciclano, e com Deus você vai se dispor? E com Deus você vai se dispor? Tem essa coragem? Qual risco você vai correr, irmão? A pergunta é essa nessa noite. Tudo isso para que a gente olhe o nosso coração, irmão, porque foi isso que Deus disse a Samuel. Primeiro, Samuel vai a Deus e diz, Deus, o povo está querendo um rei, eu sou o líder,
Deus, eu sou o juiz. Samuel foi o último juiz de Israel. Deus, eu sou o juiz. E eles estão pedindo um rei para mim. Eles estão me rejeitando. O que Deus falou para Samuel? Samuel, eles não estão rejeitando você. Eles estão me rejeitando. É um rei que eles querem? É um rei que eles vão ter. Mas fala para eles. O rei, eles vão pagar tributo. Se o rei quiser a mulher deles, eles vão ter que dar. Se o rei quiser a terra deles, eles vão ter que dar. Deixa claro isso para eles, Samuel. Samuel deixa claro eles. A gente quer mesmo assim. Agora, Saul falha, lembra disso? Saul falha. Deus vai à casa de Jessé. E agora os seus filhos chegam, combatentes, guerreiros, altos, fortes. Samuel vê o primeiro e diz: eu acho que é esse. Não é esse, Samuel. Vai passando. Senhor, é esse agora? Não é esse, Samuel. Até chegar o último que está ali na casa. Deus, é esse? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Observe isso aqui, irmão, que isso aqui complementa a mensagem. E esta palavra aqui está alcançando corações essa noite. Ó. Esta palavra aqui agora vai alcançar o teu coração. Eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas eu contemplo o coração. Não é nenhum desses, Samuel. Mas e agora, Senhor? Acabou-se. Os homens, acabou-se. Jessé, tem mais algum? Tem mais um. Mas é menino, é fraquinho. E está fazendo o que ninguém quer fazer. Quer cuidar de ovelha lá no campo. Jessé, manda chamar ele. Porque a gente não vai comer enquanto ele não chegar. Irmãos, agora chega Davi, irmão. Imagina a cabeça de Samuel, irmão. Depois de ver aqueles homens fortes, pomposo, com cara de rei, agora vem chegando um menininho. Diz a história que era meio ruivinho, pequeno, com cheiro de ovelha. Eu acho que Samuel falou: Senhor, está de brincadeira, né? Coloca azeite sobre a cabeça dele, Samuel. Porque eu vi o que ninguém viu. Eu vi quando ele estava lá no campo, sem plateia, sem status, sem ninguém ver, e ele deu a vida pelas ovelhas. Veio o leão, ele protegeu. Veio o urso, ele protegeu. Sabe o que é isso? Colocar o coração em meia dúzia de ovelha, irmão. E é isso que Deus vê. Talvez as ovelhinhas seja lá no teu trabalho, o cuidado com alguém que ninguém quer falar, ninguém quer cuidar. Talvez seja, irmão, com a sua família, irmão. A atenção que você dá para os seus filhos, a atenção que você dá para os seus pais, a atenção para os seus irmãos, para alguém. Talvez seja, irmãos, na igreja, irmão, aonde você diz: Senhor, quinta-feira de novo, é o culto com Pedro, Tiago e João. Jesus de novo. Senhor, Pedro, Tiago e João está lá, mas eu sei que o Senhor está no barco também, e o meu coração vai ser para Pedro, Tiago e João, mas vai ser para o Senhor primeiramente. No que você precisa colocar o coração, irmão? Deixa eu dizer aqui, tem coisas na sua vida que não muda, tem coisas na sua vida que continuam a mesma coisa, sabe por quê? Porque você não colocou o coração ainda, fazendo como se fosse ao Senhor, fazendo independente, irmão, dependente. Coloque o coração, coloque, irmão, a motivação certa. Ananias e Safira disseram: vamos vender, que agora o nosso status muda. Nosso status muda, porque agora todo mundo vai olhar para nós e dizer: nossa, vendeu aquele terreno, hein? Só que quando pegou o dinheiro na mão, irmão,
reter uma parte. Irmão, grave isso no seu coração e leve para a sua vida. Se você se propõe a fazer algo para o Senhor, faça direito, faça completo, ou não faça. Que isso, pastor? Ou não faça. Eu falo com todo amor isso aqui, irmão, porque se é melhor não fazer do que correr risco. É melhor não fazer do que correr risco. Mas eu corro o risco do meu irmão me matar. Lembra lá de Caim? Irmão, melhor é o irmão matar do que o Senhor. Melhor é o juízo do irmão do que o do Senhor, irmão. Vamos colocar o coração nessa noite, irmão? Vamos colocar o coração em tudo, irmão. Sabe por quê? Porque Deus sabe, irmão. Deus sabe. Pedro diz aí que não foi a eles que eles mentiram. Ele diz: Ananias, não era seu terreno? Olha o que Deus diz para nós aqui hoje. O tempo não era seu? O talento não era seu? Ananias, o terreno era de vocês. Depois que vendeu, o dinheiro era de vocês também. Agora, quando vocês trouxeram, faltou o coração junto. Faltou o sentimento, irmãos. Isso é tão verdade que em toda a Bíblia a gente vê Deus chamando a atenção de Israel e dizendo assim: Israel, vocês me louvam com seus lábios, mas seu coração está longe. Vocês me louvam com a sua boca, mas o coração está longe de mim. Eu quero orar com vocês nessa noite, irmão. Mas nessa oração, a pergunta será: em qual área da minha vida eu estou precisando colocar o coração, irmão? Vamos melhorar essa pergunta aqui, irmão. Todas as áreas a gente tem que colocar, mas qual eu não estou colocando? O que um dia eu fazia que eu não faço mais, irmão? O que eu depositava, o que eu amava ao Senhor, o que eu honrava ao Senhor como primeiro. Uma coisa que eu tenho observado na minha vida de uns dias para cá, irmão, é que eu tenho deixado de orar na hora da refeição, irmão. Isso é terrível. O que eu tenho deixado de fazer? Há dias que eu me pego já se alimentando, eu falo: Senhor, eu nem te agradeci, me perdoa. Mas eu não quero que seja mecânico. Eu quero que seja como o dia que eu comi a manga aqui, irmão. Lembra dessa história? Eu sozinho, limpando a igreja aqui à tarde, eu trouxe uma manga da minha casa. Deixei na geladeira ali. Enquanto eu limpava tudo, limpei, deixei tudo no jeito. Eu falei: eu vou comer a manga agora. Meus irmãos, foi a manga mais deliciosa que eu comi na vida. Você já glorificou a Deus comendo alguma coisa, irmão? Já? Ou só engole ou diz: isso aqui de novo? E a gente diz assim: eu estou com vontade de coisa diferente. Sabe o que é isso, irmão? Barriga cheia. Eu quero comer, mas eu não sei o que é. Sabe o que chama isso? Fartura. Sabia? Eu quero coisa diferente. Você quer gastar. Você está farto. Você está sendo abastecido pelo Senhor. Porque o dia que der uma apertada, irmão. O dia que der uma apertada, irmão. Você coloca o coração.
Você diz, Senhor, vai sobrar hoje para aquela pizza que faz tempo, Pai. É o japa hoje em dia, né? Senhor, vai sobrar para o japa. Tem umas barcas aí que nunca chegou no destino. Vamos orar, irmãos. Coloque em pé. Os entendedores entenderão. Coloca o coração, irmão. Coloca o coração. Coloca o coração. Não importa, irmão. Eu já contei isso aqui também, várias coisas, né, irmão? A gente vai relembrando. A última igreja que eu cuidei em Guarulhos, um dos primeiros cultos ali, ainda de transição, era o culto de terça-feira. Lá a gente falava que era culto de ensino. E eu lembro que um desses cultos só veio um diácono, já senhor de idade, devia ter seus 75 anos, mas ele não falhava. Ele abria e fechava a igreja, irmão. E ele só saía, às vezes eu ficava conversando, tratando de algum assunto, e eu falava, irmão Cício, pode ir, eu fecho aqui, pode deixar. Não, pastor, eu só vou depois que o senhor sair. Eu nunca pedi isso para ele, irmão. Nunca pedi. Eu só vou quando o senhor entrar no carro. E aí eu vou embora. E eu lembro que um certo dia ele chegou para o culto. Estava eu e ele. E desceu o caseiro, que era um jovem, menino que deu trabalho, irmão. Pensa no menino que deu trabalho. Desceu os três, não lembro porque aquele dia a Daiane e as meninas não estavam. Deu o horário do culto, só nós três. E eu falei, irmão Cício, ora, faz a oração inicial. Fulano, não vou falar da spoiler aqui quem é. Fulano, canta os hinos da harpa, que eu vou pregar nessa noite. Aí eles disseram, pastor, mas só estão nós três. Eu falei, e? O culto vai acontecer, irmãos. E aconteceu o culto, irmão, e foi no horário certo do culto, irmão. Não terminou antes, não. Não pensa que terminou antes, não. Era 3 hinos da harpa, era oração e era palavra. E foi feito, irmão. Porque o culto não era para o Felipe, não era para o diácono, não era para o caseiro. O culto era para o Senhor. E aquele dia, irmãos, nós aprendemos o que é colocar o coração. Coloca o coração, irmão. Coloca o coração nessa situação que Deus vai mudar. Coloca o coração nisso que você está vivendo, que vai ser transformado. A sua vida, a sua família, sua finança, a sua vida espiritual. Tudo, irmão. Quando colocamos o coração no Senhor como prioridade. Senhor, é teu, é tudo teu. Nós cantamos aqui, o Glauco cantou, tudo que eu tenho é teu. O outro louvor lá, eu disse aqui para Manuela, eu disse para alguns irmãos terça-feira aqui, ó, eu estou constrangido de cantar, eu não canto mais. O é Ele, irmão. Eu só canto é Ele, é Ele, é Ele. Eu paro aí, irmão. Igual um disco arranhado. Eu não canto mais. Eu não canto mais que eu estou gastando a minha vida por Ele. Eu não canto mais que é tudo por Ele. Porque eu fui constrangido, irmão, porque eu não vivo isso. Eu não estou gastando a minha vida. Eu não estou abrindo mão de tudo, irmão, e com alegria. Que mentira! Eu não estou cantando, irmão. Eu não estou falando aqui que é uma regra. Se você canta e para você é tranquilo, irmão, continue. Eu estou falando de mim. E eu cantei muito esse hino no começo. Eu cantava e chorava. Eu cantava e, meu Deus. Agora eu fui constrangido. Perdendo tudo. Ó,
as ideias e com alegria. Tá nada, irmão. Se a gente perde uma coisinha, a gente já emburra. A gente já fala que Deus não me ama, já quer abandonar a igreja, já os irmãos não prestam, o pastor é ruim. Imagina perder tudo, irmão. Perder tudo, irmão. Coração. Põe o coração nisso, irmão. Põe o coração nisso. Viva, irmão. Viva. Tem gente que vive por um objetivo, né? Tem gente que vive por um objetivo de ficar rico. Põe o coração nisso. Não vê limite. Cadê você no culto? Não, estou num projeto aí, pastor. Cadê você na igreja? Não, estou num projeto. Promoção vai vir, o dinheiro vai vir, a empresa vai prosperar. Estou no projeto. Sabe qual é o projeto da nossa vida, irmão? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Você pode gravar isso no seu coração aí? O projeto da tua vida é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Inclui seu trabalho, inclui sua família, inclui seu talento, inclui tudo em você. E para isso aconteça, você vai precisar depositar o coração, irmão. Deposita o coração. Só há uma coisa a fazer nessa noite: pedir ajuda para Deus, irmão. Pedir ajuda para Deus. Que a nossa motivação seja a correta, que o nosso coração seja o coração correto. Peça isso para Deus. Feche seus olhos. Deus, queremos um coração correto, Pai. Queremos um coração com a motivação certa. Não basta, Senhor, estar aqui. Não basta dizer que te ama, não basta dizer que faz para o Senhor. Como o Glauco disse aqui, Pai. É entender o privilégio. É entender quão privilegiado nós somos. É entender, Jesus, que estamos aqui porque o dono do universo nos deu esse privilégio. Jesus, o culto é para o Senhor e viemos entregar. Mas se o Senhor nos permite pedir uma coisa, Pai, nós pedimos um coração com a motivação certa. Te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos quando as nossas motivações forem orgulhosas, presunçosas, avarentas. Quando a nossa motivação for fama, for dinheiro, for status, nos repreenda, Senhor. Mas não nos repreenda depois, como foi com Ananias e Safira, porque correremos um risco tremendo. Nos repreenda antes, Pai. Nos repreenda antes, para que o nosso coração seja como o coração de Abel, para que o nosso coração seja como o coração, Pai, de José, de Barnabé, Pai, que não quer fama, não quer aparecer, não precisa nem dizer que foi ele, mas está aqui, está aqui, está aqui, tudo,
Se eu tenho tempo, eu te dou, Pai. Se eu tenho saúde, eu te dou, Pai. Se eu tenho finança, eu te dou, Pai. Tudo que eu tenho nas minhas mãos veio da Tua. Tudo que eu tenho nas mãos veio da Tua. Tudo que eu tenho nas mãos veio da Tua. Como eu vou reter alguma coisa, Pai? Como eu não vou entregar 100%, Senhor? Se eu dou a ímpios, Pai, o melhor do meu tempo, se eu me dedico, Senhor, ao dinheiro, uma parcela da minha vida, como não entregarei o melhor a Ti? Não como um peso, não como religiosidade. Não estou falando, Senhor, apenas dessas 2 horas aqui, Pai. Não estou falando apenas de terça, de quinta, de domingo, Pai. Eu estou falando da vida. A Tua palavra falou a nós hoje da vida. Que na vida, as nossas atitudes glorifiquem o Teu nome e demonstre o coração correto, em nome de Jesus. Você recebe esta palavra no teu coração? Você faz um propósito com o Senhor de colocar o coração. O que está faltando é colocar o coração. Receba essa palavra no teu coração agora. Em poucos dias, coisas mudarão na tua vida. Em poucos dias, depois desta palavra, coisas mudarão como resultado do coração correto. Receba isso no teu coração. Esta palavra é profética para o teu coração. Como resultado do coração correto, coisas mudarão em tua vida. Só quem crê, diga amém. Que Deus te abençoe, irmão. Guarde esta palavra no teu coração. Os avisos foram dados, que Deus abençoe. Sábado aguardamos todos ali no Marcelo, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Eduardo, Deus abençoe. Já é de casa, amém? A igreja está feliz com a presença do Eduardo, diga amém. Deus abençoe, dê um abraço nele no fim do culto, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, por Tua fidelidade. Muito obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor ministrou aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a guardar as palavras aqui ministradas em nosso coração, Pai, para não pecar contra Ti, Senhor. Nos ajuda a estar diante de Ti, Senhor, com o coração correto. Não, Senhor, apenas como religiosidade, não apenas como obrigação, Pai. Não apenas, Pai, forçados, não. Queremos estar com a motivação correta, com o coração correto, Pai. Para a glória do Teu nome, nos ajude, Pai. Nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê vigor. Continue, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo. Tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção e potente mão, um restante de semana abençoada, guardado, Senhor, debaixo da Tua graça e do Teu poder, é o que nós te pedimos, crendo e te agradecendo por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Te agradecemos e te louvamos esta noite, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer: abrace seu irmão, diga a ele: